para a gente conseguir terminar também dentro do horário. Queria agradecer aqui a presença de todos, é um tema super importante, importante para nós, enquanto organização, importante para nós, enquanto seres humanos também, pessoas que formamos essa organização e, devido à importância tão grande desse encontro, a gente tem aqui Mário Salomão com a gente, a Alessandra também, para fazerem uma abertura para vocês sobre esse tema, que é um tema que toca a gente, né? Toca os nossos corações e a gente tem certeza que toca também o de vocês. Estão me ouvindo? Estamos sim, Salomão. Tá ótimo, então. Bom, saúdo a todos, boa tarde. Eu agradeço muito a possibilidade, o convite de estar aqui com todos vocês para acompanhar esse evento. Eu acho que significar e ressignificar tem sido um desafio que, se já era de tantos outros tempos, nos últimos 18 meses se tornou muito maior para todos nós. São muitas lições de vida, muitos aprendizados, nos modelos de trabalho e tantas outras coisas nas nossas vidas. Tempos atrás, quando eu me formava, fazia um curso no MBA de sustentabilidade, as pessoas discutiam o significado de palavras, né? E aqui hoje, quando a gente abre aqui, nós estamos falando de diversidade. Em alguns momentos, a gente se pega conversando sobre algumas palavras e precisa trazer significado para elas. Eu diria que hoje a Unimed Rio está dando um passo muito importante, através de seus executivos, todos os seus colaboradores, um passo de coragem. Eu acredito muito que uma empresa, para dar espaço, colocar essas questões na mesa virtual, vamos assim dizer, no dia a dia de hoje, né? Ou híbrida, é um gesto de coragem, é um gesto de atitude, de propósito, de crença, de uma empresa que não foge da sua responsabilidade social. Certa vez ouvi um líder dizer que a gente se prepara muito antes de dar um passo como esse. Quando uma empresa dá um passo como esse, é porque ela está madura para dar um passo como esse. Ela não tem nenhum tipo de receio de discutir nenhum tipo de assunto. Acho que é um pouco disso que a Unimed Rio faz aqui hoje, através de vocês, porque a Unimed Rio ela é o somatório dos nossos esforços, da nossa participação. Ela dá um passo importante também, na minha opinião, na responsabilidade com a sociedade, no compromisso com a sociedade. Eu tenho conversado muito com alguns gestores, mais diretos, no dia a dia, sobre a intolerância que o mundo parece vir vivendo nos últimos tempos. Não é só da pandemia, não, tá, pessoal? Eu acho que isso veio um pouquinho antes da pandemia. A gente andou um pouco para trás em algum momento. A gente vinha num processo de conquistas importantes e, de repente, parece que o mundo roda um pouco diferente. A gente começa a ter um nível de intolerância. Intolerância leva muito para os extremos, sabe? Eu acho que esse é um pouco também da reflexão que eu faço do dia de hoje. Como é que vence intolerância, né? Eu acho que aí você tem que parar um pouquinho e olhar um dos grupos que está aqui, são 5 grupos, né? Yuri, me corrija, Yuri, se eu estiver errado, mas eu estou com o material aqui. São 5 grupos, e um dos grupos fala de gerações, né? É importantíssimo falar de gerações. Eu, por exemplo, tenho 4 filhos, eu tenho filhos de gerações diferentes. Da geração que eu estou, a geração que hoje está, e eu já tenho 2 netas de 10, 11 anos, então eu tenho uma geração aqui, tenho filhos de 21, 24, tenho filhos de 30, eu administro 3 gerações de forma, vamos dizer assim, na minha rotina de vida. E eu consigo perceber, até porque me preparo para isso, me dedico e estou aberto a escutar, eu vejo as diferenças dessas gerações, o entendimento delas, e o quanto nós precisamos ter uns com os outros, tolerância para poder diminuir essas extremidades, esses extremos de intolerância. Provavelmente é um pouco do que o mundo precisa, vamos dizer assim, trabalhar melhor nos dias de hoje. E aí um exemplo como o de hoje, do dia de hoje, traz responsabilidades importantes para cada um de nós, porque é através da forma como nós vamos multiplicar o que está acontecendo aqui, que pode parecer até pequeno se olhar o mundo, o globo como um todo, mas não é, porque cada um de vocês é um agente de mudança, cada um de vocês leva essa verdade para fora, cada um de vocês vive essa verdade nas suas atitudes, vive no diálogo, que para mim é uma das soluções para a intolerância, ouvir e respeitar, ajustar, se colocar, tudo isso faz muita diferença. Então, eu vejo nesse exemplo aqui, talvez, um movimento dos mais disruptivos que a Unimed Rio já fez. Não poderia ficar de fora, não poderia deixar de assistir, porque é isso que efetivamente faz a diferença. No dia de gente de gestão, no dia de RH, que teve dos profissionais de RH, quando eu dei parabéns à área de RH, a Alessandra deve lembrar disso, eu disse, é o conjunto das ações que as organizações estão fazendo que está fazendo com que o planeta melhore. É um pouco isso.
Então, não pensemos que é pequeno, não é, é enorme, porque cada organização que vai na direção, vocês tiveram recentemente uma palestra de uma outra sobre saúde mental, de uma executiva que trouxe um conjunto de verdades importantes para cada um de nós aqui. E são essas reflexões, é a multiplicação dessas boas práticas que faz com que a sociedade de verdade evolua. É nisso que eu acredito. Agradeço por estar aqui, passo a palavra para a Alessandra e vou continuar com vocês para acompanhar o desenvolvimento desse trabalho. Parabéns a todos por estarem aqui, corajosos que são nesse trabalho. Obrigado. Obrigada, Salomão. Palminhas mesmo nessa saca, colocou aí super bem na tela. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje nesse encontro. Eu acho que uma empresa que se propõe a ter conversas corajosas, né, e sinceras é uma empresa de verdade, é uma empresa que não tem medo nem de ouvir, nem de falar. Acho que a gente tem que colocar alguns assuntos na mesa. Eu acho que cada vez mais juntar esses extremos, né, Salomão, e tentar encontrar um meio de caminho interessante para todos, em todos os sentidos, né? Numa semana em que a gente tem um rapaz preso injustamente por uma fotografia de quando ele era criança, um outro que ficou 23 dias também detido por um engano de um nome, de um sobrenome, né? No momento em que a gente vive da nossa cidade, ou muitas vezes do mundo, eu acho que a gente realmente tem que se propor a ter esse tipo de encontro, esse tipo de conversa. Somos uma empresa que aposta na diversidade, somos uma empresa que temos programas e que não cumprimos os programas simplesmente pelo fato de prestar contas ao Ministério Público ou ao Ministério do Trabalho. Vivemos os programas de PCDs, vivemos o programa de jovens, temos diversos jovens que hoje em dia são profissionais da empresa e que ficaram conosco, e aqueles que a gente perde, a gente lamenta profundamente. Então, eu acho que nós já estamos num caminho, já percorremos um caminho há bastante tempo. Chegou a hora da gente agora consolidar essas conversas. Gosto muito dessa ideia dos eixos, Yuri e Sassá. Acho que vocês realmente montaram, né, esses pilares de uma forma muito interessante. Acho que tudo que a gente vai falar hoje aqui, nessa tarde, vai agregar um valor incrível para todos nós. E a minha ideia, o meu desejo é que a gente possa, quem sabe, aprofundar essa conversa um dia para as nossas famílias, porque, como disse o Salomão muito bem, a gente lida no dia a dia com as nossas gerações. Eu também tenho um filho de 18 anos, e que se eu não acompanhar a conversa dele, como ele diz, eu vivo numa bolha, mãe, tá na bolha, sai da bolha, mãe. Eu não quero ficar na bolha de forma alguma, né? Eu quero estar aí com ele, podendo conversar, ter sempre um diálogo aberto, entender o que ele está imaginando, porque isso faz parte da formação do ser humano, né? Então, que a gente possa até um dia pensar nessa possibilidade de estender uma conversa dessa para as nossas famílias, que hoje em dia estão tão próximos da gente no trabalho remoto que a gente tem a oportunidade de viver. Parabéns a todos vocês que construíram os materiais que vão apresentar até aqui. Obrigada a todos que estão presentes, valorizando esse momento da Unimed Rio. E acho que, de novo, muita coragem da empresa, muita coragem dessa área de gente de gestão, de colocar esse assunto na pauta, de trabalhar de verdade e de desdobrar para o melhor e para o bem de todos. Obrigada, uma ótima tarde, um excelente encontro para a gente. Obrigado, Alê, obrigado, Salomão. Esse projeto enche a gente de orgulho desde o começo, né, Sassá? A gente tem hoje indicadores excelentes quando a gente olha a pesquisa de clima da Great Place to Work, no que tange a diversidade, né, gerações, etnia, raça, orientação sexual, todos os nossos indicadores são acima de 95, né, então são realmente indicadores muito bons. Quando a gente abriu a inscrição para o Comitê da Diversidade, tínhamos 12 vagas apenas. Tivemos mais de 30 inscrições e resolvemos atender a todos que se inscreveram, então todos aqui criamos comitês por eixos, e sim, cada representante desse eixo forma um comitê, o nosso comitê de diversidade. Muito bonito ver a participação de vocês e o empenho de vocês, né? Não temos hierarquia nesse comitê, não é isso que importa para a gente, o que importa são pessoas diferentes pensando juntas no bem comum. E é isso que diversidade preza, né? Acho que o mundo hoje ele caminha cada vez mais para que essas diferenças juntas possam mudar a nossa realidade. Acho que é isso que a gente espera e é isso que vocês estão construindo com o trabalho de vocês. Eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha no trabalho dos grupos e acho que a gente já começa com os 2 pés direitos nesse projeto. Vou deixar a Sassá, então, e os grupos tocarem a apresentação. Já parabenizo antecipadamente vocês pelo excelente trabalho e lembro que é só o começo, a gente ainda tem muito caminho pela frente. Vamos lá, Sassá. Boa tarde a todos e todas.
Como sempre falo, é um prazer estar nesse comitê, fazer parte. Então, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela, para mostrar um pouco como é que é a nossa jornada dentro da Unimed até aqui, e depois cada eixo vai ter um representante que vai apresentar a parte da apresentação do eixo, tá? Vou explicar melhor na apresentação que eu vou fazer agora em relação ao programa. Só um minutinho, por favor. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Sim. Então, vamos lá. Só para explicar qual é o objetivo do comitê, né, propiciar a disseminação e valorização da diversidade entre as áreas, propor e apoiar as ações dentro de cada frente de atuação dos eixos, desenvolver conteúdos, projetos, estratégias de engajamento e acompanhar os indicadores. Mas a Unimed, na verdade, já vem com uma jornada, como a Alessandra falou, já há alguns anos fazendo a diversidade e inclusão. A gente, esse ano, decidiu criar o programa de diversidade e inclusão para que a gente possa estruturar cada vez mais, ter mais estratégias e juntar esse grupo que está com a gente aqui, que é o comitê, ajudar a gente a montar e a implantar também novas ações. Então, lá em 2001, a gente começou o programa de Jovem Aprendiz, e esse programa ele vem perdurando ao longo dos anos. É um programa que a gente contrata e desenvolve jovens com baixa condição social e financeira. E a gente tem um indicador muito interessante que, além de desenvolver, depois que acaba o programa, em 2019, a gente teve 57% de contratação, e em 2020, 23%. Tivemos também o programa de treinos especiais, que ele durou durante um tempo, para cumprir a cota da Lei 92/19, mas a gente foi muito além, como a Alessandra comentou também. Além de contratar, a gente criou um programa de desenvolvimento, onde as pessoas foram capacitadas, a gente buscou, cada ano que passava, aperfeiçoar para que conseguisse usar melhor o talento daquelas pessoas que estavam entrando de acordo com a área de atuação, e a gente recebeu até premiação em relação a esse programa, que ele virou um benchmark dentro da Unimed. Então, no Unimed Brasil, em 2010, a gente ganhou, né, o de Educação e Capacitação do Lutero Arno Henk. Em 2016, a gente foi patrocinador do Instituto Superar, que empodera pessoas com deficiência a se incluírem no esporte e ganhar autonomia social. Em 2020, a gente teve um Unimedflix, um canal no Workplace, para falar questões de diversidade. Então, a gente tivemos vários episódios no qual a gente começou a abordar mais sobre diversidade. E esse ano a gente recriou o programa e lançou o programa através da Semana da Diversidade, onde, ao longo da semana, nós tivemos 5 temas, que é o empoderamento e liderança feminina, respeito não depende de raça, da orientação sexual e da condição social. Tivemos o Comitê de Diversidade da SBT, com os representantes dos eixos racial e LGBTQIA+, falando sobre os desafios no relacionamento entre gerações e inclusão de pessoas com deficiência. Depois disso, a gente lançou uma pesquisa para entender como é que os nossos colaboradores entendiam, né, e recebiam a questão da diversidade e inclusão dentro da Unimed. E a partir disso, lá de 14 a 25/6, a gente fez a inscrição para o comitê, para poder compor esses eixos que a gente criou, esses 5 eixos. Então, os colaboradores se inscreveram de forma voluntária para poder contribuir na atuação e resultados do comitê. Nós tivemos, no total, de 39 inscritos, e aí a gente distribuiu esses colaboradores de acordo com alguns eixos para desenvolver ali, através das habilidades e competências deles, que eles poderiam contribuir para o eixo que eles se incluíram. A gente, na hora, teve uma distribuição que não ficou muito igualitária, mas depois a gente conversou e acabou distribuindo para poder entender como é que a gente poderia funcionar. E como é que está a responsabilidade desse comitê? A gente, da área de gestão, temos alguns membros efetivos, que sou eu, a Carolina e a Bárbara. A gente está aqui para dar andamento ao programa, para contribuir no planejamento e execução, acompanhar os indicadores. A gente criou também um comitê de gestão e diversidade, que a gente vai começar futuramente, quando tiver projetos, programas que saiam desse comitê para poder levar para a alta gestão antes de ir para aprovação. Então, são pessoas que fazem parte do comitê de gestão, que é o Salomão, a Alessandra, Yuri, Rafael, Elaine, Carla e doutora Luciana.
que eles vão ajudar a gente exatamente a ver e orientar como é que estão as estratégias e as metas do comitê para ser um influenciador. Mas, como bem falou Salomão, a gente está aqui falando com vocês, que são os gestores, porque cada um dos colaboradores é um grande patrocinador e influenciador em relação a esse tema, e a gente conta com vocês também. Então, os representantes dos eixos, né, hoje, são a Tamires Rodrigues, que é de Equidade de Gênero, Ana Angélica do Nascimento e Luísa Conde, de Pessoas com Deficiência, tem o Jardel Costa e a Jéssica Freitas, que é de Raça e Etnia, o Fabrício Ribeiro, LGBTQIA+, Sheila Costa, de Gerações. Então, eles foram escolhidos através do próprio integrante do grupo, e eles vão liderar os eixos para ajudar a gente a promover reuniões, acompanhar as atividades e entregas do grupo, para depois a gente ter a grande reunião com o comitê geral. Então, a gente tem alguns voluntários que foram inscritos, e eles vão ajudar a gente através de montagem de comunicação, de evento, palestra, como a gente está fazendo aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho dos nossos eixos, e depois eu vou chamar os representantes dos eixos para apresentar o conteúdo que eles elaboraram. Então, equidade de gênero, né? Promover as ações de empoderamento das mulheres e igualdade de oportunidades. Pessoas com deficiências, promover um ambiente de trabalho inclusivo e oportunidades igualitárias para todas as pessoas com deficiência. Raça e etnia, promover o empoderamento da população negra com um ambiente de trabalho livre de discriminação por raça e etnia. LGBTQIA+, promover um ambiente inclusivo, livre de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. E gerações, valoriza o equilíbrio entre as diversas gerações na empresa, reconhecer e aceitar as diferenças e aprender com elas. Entender que cada geração tem o que contribuir e é possível os mais maduros aprendam com os mais novos e vice-versa. Então, desde já, né, como o Yuri falou, o material de vocês, a gente recebeu, está maravilhoso, desejo muita sorte para cada um de vocês e agradeço por vocês estarem fazendo parte, se dedicando tanto. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu pensei em eu compartilhar a tela para que vocês possam ver o público. Tá? Então, eu vou começar com primeiro eixo, que é a Tamires. Tá bom, Tamires? Tá ótimo. Tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela, porque aí você pode assistir eles enquanto você fala, e eu fico aqui compartilhando com a que você pede para eu passar. Ok. Vocês estão visualizando? Sim, dá para ver, Sabrina. Sim, Sassá. Posso começar? Pode começar. Então, gente, é uma alegria imensa estar aqui, né? Como todo mundo já disse, é muito importante essas discussões que a gente está tendo, o quão ricas são, né? Não só enquanto empresa, mas enquanto ser humano, o quanto que a gente está aprendendo, o quanto que a gente está evoluindo aqui nas nossas discussões. A gente mesmo, entre os eixos, a gente aprende, então é super, super interessante mesmo. Eu estou me sentindo super privilegiada de estar aqui, especialmente à frente desse grupo, para falar de um tema que é tão rico, né? Como equidade de gênero. Pode passar, Sabrina. Bem, então, eu vou só apresentar brevemente aí os integrantes do grupo, né? Eu sou supervisora de enfermagem aqui do hospital, do CTI Covid, CTI Geral, o Daniel e a Jéssica, que são secretários da gerência de enfermagem daqui do hospital, a Januária, que é gerente de compliance, e a Vanessa, que é analista de RH. Então, para poder falar de equidade de gênero, né, o que é importante? O que eu vou trazer aqui nessa apresentação, tentar ser o mais breve possível, que a gente tem um tempo bem curtinho, né? Então, primeiro eu vou trazer um pouquinho do cenário externo, né? O que o mundo e o Brasil, especialmente, trazem aí sobre o tema, como é que a gente está aqui dentro da Unimed, quais os conceitos importantes, né, de fato, sobre o que a gente está falando, sobre o que engloba a equidade de gênero, um pouquinho também, pode passar, Sabrina, um pouquinho sobre o que a gente não diz, né? O que é questão de gênero, às vezes a gente acha que é só um comentário, aquilo que é uma opinião, e aquilo que de fato é questão de gênero, o que a gente diz, o que a gente não diz, né? E as metas, o que a gente quer com essa discussão, com esse grupo, né? Nesse momento aqui da gente discutindo. Então, o que a gente tem aí de cenário externo, né? Em relação ao mundo do trabalho, né? O último levantamento feito pelo IBGE, ele revela que 54% das mulheres, apenas 54% das mulheres aptas a trabalhar
estão dentro da força de trabalho, né? Pensando que a gente tem esse mesmo percentual de relação a homens dentro do ambiente de trabalho de 73%. Então, a gente tem quase 20% aí de diferença entre homens aptos para trabalhar e mulheres aptas para trabalhar. Né? O mercado de trabalho ele é predominantemente masculino, né? Com relação a mulheres que têm filhos, aí a distribuição ainda fica um pouco pior. Né? A gente ainda tem 54% das mulheres que têm filhos dentro do mercado de trabalho, competindo aí com 67% das mulheres sem filhos. Né? Muito da relação entre ser mãe, né, da relação maternal de cuidar, ela é vinculada à mulher, não ao homem. Né? Então, ter filho, a maternidade ainda é um empecilho, ainda atrapalha as mulheres a se ingressarem ou permanecerem no mercado de trabalho. Tá? Com relação às mulheres que integram no mercado de trabalho, 20% das mulheres que fazem as atividades do lar, né, as responsáveis pelas funções do lar, elas têm menores rendimentos, né, porque são mulheres com poder aquisitivo menor e elas não conseguem terceirizar o serviço doméstico, e ele é feito prioritariamente por mulheres, né. E em relação à remuneração, em 2019, a pesquisa do IBGE informa que 77%, que as mulheres receberam 77% do montante por homens com relação a cargos, com os mesmos cargos e mesmas funções, né? E entre diretores e gerentes ainda tem as mulheres que receberam menor, em cargos de liderança, receberam menos do que os homens, né? Então, a gente precisa entender em que lugar a gente está aí, as mulheres estão dentro do mercado de trabalho, né? Pode passar, Sabrina. Com relação à política, né, a gente só tem 14% das mulheres no exercício da Câmara dos Deputados. O que isso diz para a gente, né? As mulheres, a voz das mulheres dentro de uma república democrática, né, que a gente tem que ouvir a voz do povo, a gente está ouvindo a voz dos homens, a gente não está ouvindo a voz das mulheres. Né? A gente não elege mulheres para nos representar dentro das câmaras e órgãos políticos. Isso vem melhorando ao longo do tempo, mas ainda estamos muito aquém do que a gente pensaria que seria o ideal de representatividade dentro do ambiente político, né? E aí é importante a gente falar que as questões, quando a gente fala de questão de gênero, a gente fala de uma questão política, a gente fala de uma questão social, a gente fala de uma questão econômica, e a gente fala de uma questão de violência, né? A gente tem que entender que violência contra a mulher, eu vou falar um pouquinho mais disso aqui na apresentação, assim, brevemente, né, claro, mas a gente tem que entender que a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas, e a gente não fala só da violência física, a gente fala de todos os tipos de violência, né? Então, a gente tem do Brasil, ele ocupa o 5º lugar do ranking dos 83 países onde mais se matam mulheres. Então, assim, falar sobre equidade de gênero é falar em que lugar a mulher está na sociedade, é falar de que forma a gente é vista e como a gente é ou não respeitada dentro da sociedade. Então, só para a gente entender um pouquinho de quem é a mulher que sofre violência, né? São as mulheres mais jovens, pode ir passando, Sabrina, são as mulheres negras e são as mulheres com menor poder aquisitivo, tá? Especialmente as mulheres separadas e divorciadas, homens que não entendem o fim do relacionamento e aí, assumindo esse lugar do relacionamento abusivo, resolvem partir para a violência dentro ou fora desse relacionamento. Tá? A gente não precisa estar junto com um homem para que a mulher sofra violência, né? Então, para a gente entender do que a gente está falando, é importante a gente falar do que é feminismo, o que é gênero, né? Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando do papel de cada sexo, né? O papel em que a mulher ocupa na sociedade, o papel em que o homem ocupa na sociedade, né? Então, é disso que a gente está falando com relação a gênero, né? Quando a gente fala de sexismo, a gente fala quando a gente julga ou bota um preconceito em cima de um sexo em detrimento ao outro. Por exemplo, homens não podem chorar ou mulheres não são boas para dirigir. Tá? Então, a gente está colocando a mulher num lugar onde a mulher não sabe dirigir e que o homem não pode chorar ou não pode ser sensível porque ele não é reconhecido como homem. Né? O machismo, então, ele é a supervalorização das características físicas e culturais masculinas em detrimento daquelas associadas ao gênero e ao sexo feminino, tá?
O feminismo não é aquele movimento de misandria, né, que é de ódio ao homem. A gente não quer diminuir homens, né? A gente está falando de um movimento social, de um movimento político, de um movimento filosófico, que ele pensa em direitos iguais entre os sexos, não um maior do que o outro. Por isso aí a gente pensar em equidade, tá? E a misoginia, sim, é quando a gente está falando mais sobre a violência contra a mulher, é o ódio com as mulheres, que vem surgindo aí um movimento muito grande, infelizmente, de misoginia no nosso país, né? Então, como é que a gente está aqui dentro da Unimed, né? Eu trouxe aqui alguns indicadores que a gente discutiu nos últimos grupos do corpo funcional. Então, em relação a trabalhadores da cooperativa, a gente ainda tem mais homens cooperados e mais mulheres empregadas, tá? Com relação aos cargos de liderança, a gente tem ainda assim mais homens no conselho de administração, mais homens no conselho fiscal e mais homens na diretoria executiva, tá? Em relação à remuneração média, em cargos de gestão, homens ainda ganham 17,46% mais do que mulheres. Em cargos técnicos, homens ainda ganham 5% mais do que mulheres. Cargos operacionais, as mulheres ganham mais do que homens, 6%. E os cargos de apoio, os homens ainda ganham mais do que as mulheres, aí 44%, né? Então, assim, pensando naqueles indicadores externos, do cenário externo que eu trouxe, a gente está bem aqui na empresa, né? É claro que a gente sempre tem a oportunidade de melhoria, não é à toa que a gente está aqui discutindo, mas a gente ainda tem coisas para melhorar aí com relação em que momento a gente insere, como as mulheres estão inseridas aí no nosso corpo funcional. E aí a gente trouxe uns dados com relação à licença maternidade, né? Que de que forma a gente consegue reter essas colaboradoras após o retorno de licença maternidade. A gente ainda tem, pode passar, Sabrina, que fica mais fácil de ver pelos gráficos, a gente ainda tem aí uma taxa de retorno à licença maternidade, nesse ano de 2020, foi de 100%. Todos os pais que retornaram, todos os pais que saíram de licença retornaram. E aí 90% das mulheres retornando de licença maternidade. Então, a gente ainda tem mulheres que não retornam após terem filhos, né? De que forma a gente consegue reter essas mulheres? De que forma a gente consegue acolher? De que forma a gente consegue ajudar? Né? Porque hoje o trabalho de cuidar da criança é um trabalho exclusivamente feminino, né? Então, socialmente, visto como socialmente exclusivamente feminino, né? Então, é esse o conceito de quanto a empresa a gente quer mudar e rever, né? Pode passar. Pode passar, Sabrina. Então, só para a gente poder entender alguns conceitos, pode passar, que isso eu já falei. Então, um conceito importante para a gente poder falar, né, sobre a síndrome da impostora, né? Quando a gente que é mulher, a gente não acredita no nosso sucesso, né? É a incapacidade em que a gente não acredita em que a gente pode chegar com o nosso trabalho, com as nossas habilidades, com as nossas capacidades, e entender que o nosso sucesso e o cargo que a gente ocupa, ele é merecido, né? Trouxe aqui alguns dados. Pode passar, Sabrina. Alguns dados. Que até 75% das executivas nessa pesquisa que a gente trouxe, elas relatam ter experimentado em algum momento da sua carreira algum tipo de descrédito com relação a elas mesmas, né? Da gente olhar para a gente e entender que a gente talvez não devesse estar ali, né? Então, e não só em relação a gente, como a gente olha, enquanto a mulher olha para o nosso trabalho, mas de que forma os homens olham para o nosso trabalho, né? Então, a gente ainda sofre com esse tipo de descrédito, né? Nosso mesmo, enquanto sociedade. Pode passar. Então, só para poder entender por que eu falei sobre violência, né? É porque a violência ela não começa só num tapa, né? A violência começa na cultura da discriminação. A violência começa no momento em que a gente tem uma cultura patriarcal que desvaloriza a mulher. Então, quando a gente diz que desvaloriza comportamentos, desvaloriza atitudes, né? E a gente é sempre colocada no lugar de inferioridade, né? Então, mulher direita não bebe, usou sai na rua porque tá pedindo, o lugar de mulher é na cozinha, né? O problema não é a mulher cozinhar, o problema é a mulher ser limitada a somente poder cozinhar, né? A somente poder ficar em casa e fazer trabalho do lar. Então, quando a gente fala de feminismo, a gente não está obrigando as mulheres por exemplo, a trabalhar. A gente só diz que a mulher pode escolher trabalhar ou não. Então, a cultura da violência começa quando a gente diminui. Então, é uma questão de comportamento e desconstrução dessa cultura patriarcal. Pode passar.
Então, só para poder trazer um pouquinho sobre o que é violência, né? A violência psicológica é aquela que causa dano emocional, diminuição da autoestima, né? Que perturba o desenvolvimento da mulher. A violência moral é aquela que configura calúnia, difamação, injúria. A patrimonial é aquela violência que faz retenção, subtração ou destruição de qualquer instrumento de trabalho, documento pessoal, recurso econômico, tá? Que é destinado a satisfazer a necessidade da mulher, né? A violência sexual, que é aquela conduta que ela que força a mulher a manter ou participar de qualquer tipo de relação sexual mediante força, ameaça, intimidação, sem vontade própria. E a violência física é aquela que, de fato, a mulher já sofre com integridade física, enfim, a saúde corporal da mulher, né? E o feminicídio são aquelas mulheres que são assassinadas por questões de gênero. Então, o que a gente começou, né? Todos os grupos vão trazer um pouquinho sobre isso, né? O que é questão de gênero? O que de fato, às vezes, a gente fala, que a gente acha que é só uma opinião, que é só um comentário inocente, e o que está por trás daquilo que é comumente falado, né? Pela gente. E que muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar, ou já devem ter, inclusive, reproduzido, né? Que a gente tem que se colocar muito nesse lugar de reflexão, entender mulheres e homens, aonde que a gente está inserido em cada contexto. Acho que esse grupo tem servido bastante para isso, né? O termo histérica, que a gente usa com muita frequência, o hísteros vem da palavra de útero, né? Do grego. E aí, antigamente, a histeria era uma doença associada à irritabilidade, que era uma doença exclusiva de mulheres. E aí, Hipócrates, ele associava a cura da histeria ao casamento. Então, é uma forma de calar a mulher, né? É coisa de mulherzinha, né? Quando a gente condiciona homens e mulheres a padrões sociais de gênero, quando a gente diz que uma coisa é exclusivamente da mulher ou uma coisa é exclusivamente do homem. Né? Você está de TPM, né? Qualquer comportamento feminino que é fora do esperado, como quando uma mulher é um pouco mais impositiva ou um pouco mais incisiva, ou de fato, simplesmente quando ela expressa a sua opinião, ela é colocada como agressiva, como grosseira, enfim. Então, ele está condicionando a mulher a um descontrole emocional, hormonal, enfim. A maternidade atrasa a carreira, quando limita a mulher ao papel de cuidadora do lar e maternidade, mais uma vez, não é que a mulher não possa ser mãe, ela pode escolher, inclusive, não ser mãe. É essa discussão que a gente precisa ter, né? Pode passar. Já sabe cozinhar, então está pronta para casar. A mesma coisa, a definição de papéis sociais dentre marido e mulher, né? Em que a gente atribui exclusivamente à mulher as tarefas domésticas, né? A função de fazer as tarefas domésticas. Como ela conseguiu esse cargo quando a gente menospreza as conquistas profissionais femininas, atribuindo qualquer outro fator que não seja sua própria competência? Né? Quem fica com seus filhos para você trabalhar? A gente geralmente pergunta isso para a mulher e não pergunta isso para um homem. Quem tem a oportunidade de fazer entrevista técnica, entrevista de RH, a gente tem esse hábito de perguntar para a mulher quem fica com os filhos, mas a gente não tem esse hábito para perguntar quem é que fica com os filhos quando a gente está entrevistando um homem. Né? E se fosse sua mãe, né? Quando uma mulher numa situação de desrespeito, a gente pergunta, mas você vai fazer? E se fosse sua mãe? E a gente não precisa respeitar uma mulher porque ela está vinculada a uma figura masculina. A mulher precisa ser respeitada por si só. Né? Independente se ela está vinculada ou não a uma figura masculina, não porque ela é esposa de alguém, porque ela é filha de alguém, porque ela é irmã de alguém, enfim. Quando a gente fala do machismo dentro do ambiente corporativo, existem alguns conceitos que a gente trouxe para poder estudar que muitas de nós, mulheres, já vivemos no ambiente corporativo. Por exemplo, o mansplaining, que é quando o homem tenta explicar para uma mulher uma coisa que é da expertise dela, por ele menosprezar sua inteligência e sua capacidade, né? Então, a gente trouxe algumas charges aí para poder ilustrar um pouquinho do que é o mansplaining, né? Pode passar. O interrupting é quando uma mulher não consegue concluir sua fala, porque ela é constantemente interrompida por um homem. Então, diversas vezes a mulher vai ser interrompida por um homem porque a nossa fala não é valorizada. E aí, por isso, a gente vai ser diversas vezes interrompida e não vai ser ouvida. Né? O gaslighting, que é quando a gente distorce ou manipula as falas de uma mulher através do arquétipo feminino, de mulher é muito sensível, mulher é exagerada, mulher é histérica, né? Você tá vendo coisa onde não tem, e você se ofende muito fácil. Então, são coisas que a gente, facilmente, a gente ouve, né? E quando a gente tenta assumir nossa posição, você fala lá, ó, a louca, tá falando demais, tá gritando, tá descontrolada. Então, esse é o gaslighting aí dentro do ambiente corporativo.
o appropriating, que é quando o homem se apropria das falas de uma mulher, né? Essa charge é bem legal, porque ela vai trazendo o homem que repete a fala da mulher, e aí ele vai se apropriando da fala dela até que a fala seja dele. E aí a ideia que era da mulher passa a ser a ideia que é dele. A ideia que não era valorizada quando saiu da boca dela passa a ser valorizada quando sai da boca de um homem, né? Isso é o appropriating. E o manspreading é quando um homem, de fato, se apropria do espaço físico, né? Não respeita, a gente vê muito esse transporte público, mas é de fato de entender que o corpo da mulher, ele é propriedade da sociedade, né? E que o homem precisa tomar o espaço dele, que o espaço é exclusivamente masculino. E não existe esse espaço para a mulher dentro de qualquer ambiente que ela esteja. Então, o que a gente quer aqui no grupo de equidade de gênero, né? Quais as discussões importantes que a gente quer fazer, né? A primeira coisa que a gente quer é tentar entender de que forma nossos colaboradores, de que forma a gente entende a questão de gênero, né? Talvez fazer uma pesquisa com os nossos colaboradores para entender como as mulheres dentro da empresa se sentem, como elas, o que elas já viveram ou deixaram de viver em termos de experiência, como os homens se sentem dentro da empresa, né? E depois a gente faz uma conscientização, que a gente já começou a trabalhar aí nesse item, né? Fazendo o e-book, através de charts. A gente está pensando em fazer alguns cards para poder apresentar e começar a divulgar o tema, né? Para envolver a equipe de colaboradores mesmo dentro do tema. A Biblioteca da Diversidade, que a gente tenta trazer aí filmes, livros, de como se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Né? A nossa proposta aí de licença maternidade e paternidade estendida, numa ideia da gente conseguir equalizar as responsabilidades da maternidade e da paternidade, né? De cuidar de um filho, não ficar exclusivamente dentro da responsabilidade da mulher, né? A licença para adoção e casais homoafetivos, que a gente não tem hoje na empresa e que seria uma aquisição bem importante em termos de representatividade. Auxílio creche para homens, hoje a gente tem um auxílio creche, mas ele é exclusivo para a mulher, porque a gente ainda, para a gente poder realmente desconstruir a ideia de quem cuida do filho é a mulher e não o homem, né? Porque se a gente entende, pensando nisso, a gente está tentando assim, se o homem está trabalhando é porque tem uma mulher cuidando do filho em casa, né? E talvez não seja essa a realidade, né? A rede de acolhimento para mulheres vítimas de violência, de que forma que a gente acolhe essas colaboradoras que trazem para a gente essa demanda de sofrerem violência psicológica ou física dentro de casa, a equidade salarial entre homens e mulheres e talvez a jornada de trabalho flexível para favorecer o retorno de mulheres ao trabalho pós-licença maternidade. São algumas das ideias aí que nós, enquanto eixo, conseguimos. Então, eu finalizo aí com uma frase que uma mulher que tem voz é, por definição, uma mulher que tem força. Então, empoderar as mulheres é mais do que necessário. Obrigada. Obrigada, Tamires. Agora a gente vai falar sobre pessoas com deficiência. Angélica, vou compartilhar a apresentação, tá bom? Obrigada. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês e, como a Sabrina colocou bem, eu faço parte do grupo, né, da jornada operadora a respeito da diversidade e inclusão, porque eu fui contratada através do programa de trainees especiais, lá em 2010. Então, já se vão quase 11 anos dentro da empresa, passei por tudo isso, pelos treinamentos, pelas áreas, né? E, assim, muito da profissional que eu sou hoje foi por conta dessa oportunidade que a operadora deu para mim. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque eu sei que o quanto foi importante e o quanto é uma voz para as pessoas que estão nos eixos que está representando aqui. Para quem não me conhece, eu sou Ana Angélica, eu sou da área de regulação, sou analista de regulação, e eu vim falar, né, a respeito do eixo de pessoas com deficiência. Eu vou passar um dado primeiro, que no Brasil pessoas com deficiência são 17,3 milhões de pessoas, de acordo com o censo de 2019. Aqui dentro da operadora e da Empreendimentos, nós somos 3.788 funcionários, dentre eles 60 pessoas com deficiência na operadora e 71 na Empreendimentos. O termo correto hoje para ser utilizado é pessoa com deficiência, que anteriormente era pessoa portadora de deficiência, eram outros termos que eram utilizados, e hoje é utilizado pessoa com deficiência.
pessoa com deficiência. O PCD é utilizado somente em ambiente administrativo, no ambiente corporativo, por definição, mas o fato correto é pessoa com deficiência. Pode passar, por favor. Aí tem um quadro, né, do dado do censo de 2010, né, que eram os 15.750.968 pessoas com qualquer tipo de deficiência no Brasil. Né? Como eu disse, hoje o dado já é maior, nós somos 17 milhões de pessoas. Pode passar, por favor, Sabrina. E aí tem a informação, né, do dado de como está hoje dentro da operadora e da empreendimentos a respeito das pessoas com deficiência dentro do cenário que a gente tem hoje. Pode passar também, Sabrina, por favor. Os nossos ideais, sonhos, né, que a gente colocou é o conhecimento igualitário, referente às promoções de acordo com a trilha de carreira da operadora. É a criação de um canal de comunicação, maior acessibilidade, né, para recebermos servos, surdos e assim mais pessoas com deficiência dentro da operadora, a criação do manual de diversidade para entrega no ato da ambientação, camisa com logo da Unimed, adesivos para os computadores divulgando a diversidade e encontros de todo o comitê de diversidade. O auxílio no refeitório, né, como foi dito aqui, que tem uma pessoa que faz parte da empreendimentos, que ele precisa, né, e as pessoas identificaram a necessidade desse auxílio. A divulgação das atividades do comitê através das TVs corporativas, que hoje a gente tem lá na nova sede, e o compartilhamento de livros e filmes e séries. Pode passar, Sabrina. Isso aqui são as dicas de ouro, né? O que a gente pode falar, o que não pode falar para uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela não precisa da pena de ninguém. Ela precisa apenas que você pergunte e auxilie no momento que ela te informar que ela precisa da sua ajuda. É importante também a gente guardar a nossa curiosidade, porque às vezes a deficiência da pessoa não está ali, você não vê, né? É algo que é uma surdez, uma cegueira ou outra coisa, uma prótese que não dá para ver. Então a gente deve guardar a nossa curiosidade. Quando a pessoa se sentir à vontade, ela vai falar para você qual é a deficiência, ela vai expor a deficiência dela para você. Quando você tiver alguma dúvida, perguntar diretamente à pessoa com deficiência e não ao acompanhante que está presente. Não se apoiar em cadeiras de roda, bengala, muleta ou qualquer outro acessório. Também a gente não deve subestimar uma pessoa com deficiência. A gente deve ser sempre cuidadoso ao oferecer ajuda e também evitar o uso de termos prerrogativos, como aleijado, defeituoso, incapacitado, mongoloide, mudinho, entre outros. Como podemos contribuir para uma pessoa com deficiência? A gente deve agir naturalmente ao dirigir a pessoa com deficiência, tratar com respeito e consideração, tratar como adulto e não como criança, não ignorar, dar atenção, conversar, se aproximar, ser um amigo de quem quiser ser seu amigo. A gente não deve superproteger essa pessoa com deficiência e também não deve subestimar a inteligência dessa pessoa. Existe agora colocar uma frase, né, que não se contrata, não se considera, não se dialoga com pessoas e sim com deficiências, e sim com pessoas. O nosso eixo, assim, a gente, até para colaborar, porque a Sabrina nos deu um tempo, né, o nosso eixo, ele também colocou o manual, né, que está sendo divulgado, criado, na verdade, sugestões de livros, sugestão de filmes, alguns materiais que a operadora pode utilizar como apoio, né, nesse contato com pessoas com deficiência, como é que trata, como é que fala. Algo ainda muito embrionário, mas a gente acredita que vai virar algo grande e que a gente vai poder, no futuro, auxiliar as outras pessoas que estão chegando na operadora. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Angélica. Agora eu vou chamar o Jardel para falar sobre o eixo de raça e etnia. Jardel? Olá, Sabrina. Olá, vou compartilhar minha tela, tá bom? Legal. Gostaria de agradecer a participação de todos e desde já externar o meu orgulho e minha alegria em fazer parte desse comitê, onde tenho aprendido bastante sobre diversos temas importantes para a nossa sociedade. E hoje
Eu quero compartilhar com vocês algumas informações, alguns dados, conceitos e também o nosso propósito, tá? Tudo relacionado ao nosso tema, para vocês terem esse conhecimento também. É importante esse compartilhamento. Então, vamos lá. O nosso propósito é contribuir para a promoção de uma cultura antirracismo e de equidade racial na empresa, através de ações de conscientização e estratégias de inclusão. Eu vou destacar aqui a palavra antirracismo, cultura antirracismo, porque não basta não sermos racistas, precisamos combater o racismo. Esse combate não é por violência, esse combate não vai ser agredindo ninguém, mas a gente precisa corrigir, conscientizar os nossos familiares, nossos amigos, e esse é o intuito do nosso eixo, é trazer estratégias, trazer ações para disseminar essa cultura antirracista, porque a gente vai ver aqui ao longo da apresentação que, de fato, existe o racismo estrutural, é algo presente, muitas das coisas que nós falamos e dos atos que praticamos são atos racistas ou falas racistas que a gente nem percebe, tá? Por conta desse racismo estrutural. Então, ao longo dessa apresentação, eu vou trazer aqui algumas informações sobre isso. Pode passar, Sassá. Então, aqui vai ser um breve resumo, né, da nossa história. O racismo iniciou no Brasil no período colonial, em 1500, na vinda dos portugueses para cá. Inicialmente, havia ali uma relação de escambo, né, com os indígenas, que logo após 30 anos virou ali uma escravização, por conta de força, né, dos europeus, dos portugueses, em relação à prática de mão de obra escravas pelos indígenas. Então, muitos indígenas morreram nesse combate, outros foram escravizados, e com o tempo, achando os portugueses que a mão de obra indígena não era suficiente, começaram a trazer africanos, o povo africano escravizados para o Brasil. E aí o racismo inicia aí, uma vez que os portugueses, né, assim como todos os europeus naquela época, eles acreditavam que se tratavam de povos primitivos, povos que não desfrutavam de uma inteligência, de uma capacidade intelectual, e por isso os julgavam como inferiores. Então, na nossa história, na história brasileira, o racismo surge aí, no período colonial, depois continua no período imperial, tá? Em relação ao racismo estrutural, vejam como, com o fim, né, com a abolição da escravatura em 1888, através da promulgação da Lei Áurea, continuou ter os atos racistas, as falas racistas. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes as pessoas acreditam que no Brasil não existe racismo pelo fato de sermos um povo miscigenado. Só para uma questão aqui de conscientização, até mesmo de informação, essa miscigenação ela não veio de forma natural. Ela veio através de estupros, muito motivado por uma política de embranquecimento na época, que muitos europeus escravizavam e estupravam, né, mulheres indígenas, mulheres africanas. E por isso hoje somos um povo miscigenado. Então até a miscigenação foi passada para a gente de uma forma um pouco errada, vamos dizer assim, porque dá a entender que não há racismo por conta dessa diversidade. Mas sim, a gente vai estar vendo aqui alguns dados, alguns indicadores que vão mostrar algumas discrepâncias e alguns desequilíbrios na nossa sociedade em relação às etnias, tá? Ok, outro dado importante em relação ao direito de voto, apenas em 1934, ou seja, 46 anos após a abolição da escravatura, a população negra teve o direito de votar. E após ao fim, né, da escravatura, não houve nenhum tipo de ressarcimento, indenização, não houve nenhum tipo de política de integração da população indígena, da população negra, tá, dentro da sociedade do Brasil. Ou seja, os negros, ao momento que as pessoas negras, né, que eram escravizadas, no momento que foi assinada a Lei Áurea, apenas falaram: vão, sigam a sua vida, vão lá, se virem aí, sobrevivam. É basicamente isso que foi a Lei Áurea. Não houve nenhum tipo de compensação. E, pelo contrário, houve compensação
para os senhores de engenho, houve compensação para as pessoas que perderam, entre aspas, seus bens, né? Porque as pessoas escravizadas eram tratadas como bens, podiam ser vendidas, podiam ser compradas e por aí vai. Então, mesmo no final dessa escravidão, mesmo nesse período pós-escravidão, vamos dizer assim, não houve nenhum tipo de integração, o que gerou a marginalização de um povo, de todo um povo. Para vocês terem uma ideia, na época do fim da escravidão, eram mais ou menos 1 milhão de povos, né, de pessoas descendentes da África aqui no Brasil. Ou seja, era uma quantidade de pessoas muito grande. Imagina essa quantidade à deriva na sociedade, sem direito a estudar, sem direito a comprar, porque não tinha dinheiro, não tinha salário. Muitas das vezes, as pessoas, os senhores de terra, eles preferiam trazer de fora, trazer da Europa ali pessoas, familiares, amigos, para não dar emprego para as pessoas negras, indígenas que aqui estavam. Então, eram pessoas que não tinham a condição de sobreviver. E aí inicia uma marginalização, inicia ali a prática de delitos e também inicia ali a associação de que pessoas pretas, a grande maioria, são pessoas marginalizadas, são pessoas infratoras. Não, isso na realidade foi uma consequência de um racismo estrutural que perdura até hoje, com algumas consequências amenizadas ao longo dos anos, mas a gente consegue ainda ver de forma clara que o racismo estrutural ainda traz consequências nos dias de hoje. E aqui também, na questão da política da inclusão, apenas em 2002 o Brasil iniciou sua política de cotas nas universidades, com o objetivo de aumentar a representatividade de pessoas negras na educação de nível superior. Pode passar, Sassá. Então, aqui agora eu vou mostrar o cenário brasileiro para vocês terem noção dessa consequência do racismo estrutural ainda hoje. Tá? A nossa população é constituída de 46,8% de pessoas pardas, 9,4% de pessoas pretas, 42,7% de pessoas brancas e 1,1% de indígenas e amarelos. No total, a população negra é representada por 56,2%, ou seja, é a maior parte da nossa população, a população brasileira. Mas aí, quando a gente vai começar a ver aqui alguns números, vocês vão notar a consequência ainda do racismo estrutural. Então, assim, 36,1% é a taxa da população de cor branca entre 18 e 24 anos, que estava cursando a faculdade em 2018, segundo os dados do IBGE. 18,3% é a taxa da população de cor preta ou parda entre 18 e 24 anos que estava cursando a faculdade em 2018 também. Então, aqui a gente já vê uma diferença significativa, né, em relação à população branca e à população negra. 29,5% é a taxa de ocupação em cargos de liderança por pessoas negras, e aí entende pessoas negras aqui, pardos e pretos, tá? Nas empresas brasileiras em 2019, segundo dados do IBGE. E 73,9% é a diferença entre a renda média da população branca e a renda média da população negra no Brasil em 2018, também segundo os dados do IBGE. Esses indicadores, pessoal, mostram que ainda há racismo estrutural no Brasil, ainda há consequência advinda lá dos atos racistas dos nossos colonizadores, que perduraram pós-abolição da escravatura, e ainda existem essas consequências hoje. A gente não pode considerar normal que dentro de uma população de 56,2%, apenas 18% é a taxa de pessoas que estavam fazendo faculdade, nível graduação em 2018, ou que a diferença entre essas populações seja de 73,9%, onde a gente consegue ver, né, muito claramente que na nossa sociedade. Porque eu vou dar um exemplo. Se a gente for na zona sul do Rio de Janeiro, onde está ali a população elitizada do nosso estado, é notório a ausência de pessoas pretas ali nos restaurantes, em alguns locais frequentados pela elite. É muito notório. Eu digo isso porque a minha namorada mora em Botafogo e eu sempre estou lá, e é uma coisa que eu não considero normal, por mais que acaba acontecendo. Então, para a gente prosseguir, agora eu trago o cenário aqui interno, né, um cenário aqui de dados, de indicadores da Unimed. A Unimed é constituída de 45,4% pessoas brancas, 53,6% de pessoas pretas,
0,9% de pessoas amarelas e representadas por 0,1% de pessoas indígenas. Então, no total, a representatividade de pessoas negras, né, constituídas de pardas e pretas, é de 53,6%. Bem semelhante aos dados do Brasil. Então, agora vamos ao percentual de gestores distribuído por etnias no grupo Unimed Rio. Tá? Então, a população, todos os coordenadores, eles são constituídos por 68% de brancos, 25% de pardos, 4% de pretos e 3%, tá, de amarelos. Gerentes são 72% constituídos de pessoas brancas e 28% de pardos. Não há pretos ou amarelos. Então, aqui claramente há uma queda, uma queda significativa da representatividade de pessoas negras nos cargos de gestão. Percentual de analistas plenos e sêniores distribuído por etnias, tá? Números da operadora apenas. Analistas plenos são constituídos de 65% de pessoas brancas, 30% de pessoas pardas e 4% de pessoas pretas. No nível sênior, 59% de pessoas brancas, 36% de pessoas pardas e 4% de pessoas pretas. Então, assim como os cargos de gestão, há uma queda da representatividade de pessoas negras também nos cargos analíticos. E aqui a gente trouxe também dados do nível acadêmico distribuído por etnias. E aqui a gente consegue perceber o porquê, tá, da falta de representatividade de pessoas negras, né, nos cargos de gestão e nos cargos analíticos, por serem cargos que há uma exigência de nível superior, tanto de graduação e de pós-graduação. Então, aqui, operadora, aqui, hospital e HMM estão claros aqui alguns indicadores em relação a essa distribuição. Vou pegar aqui um exemplo da operadora: brancos, 64% dos brancos são graduados, 29% de pessoas pardas são graduadas, os negros caem para 6%, amarelos 1%. Nível pós-graduação, brancos são representados por 66%, pardos 28%, negros 5% e amarelo 1%. Nos demais empresas do grupo são semelhantes. Vocês podem reparar que as diferenças são bem semelhantes. Pode passar, César. Então, o universo corporativo repete os impactos sociais provocados pelo racismo estrutural no Brasil. Compreender essa realidade é o primeiro passo importante para a construção de uma cultura inclusiva. É claro, pessoal, que essa diferença ela segue muito a nossa sociedade. Por mais que a Unimed é uma empresa que é inclusiva, a gente vê isso por toda a maneira que trata os seus funcionários. Isso reflete no 7º lugar como uma empresa, a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro, entre outras premiações. Só que traz um ponto de reflexão, porque mesmo com todas as estratégias e todos os programas que aqui já foram falados, precisamos pensar em fazer um pouco mais, porque esses números estão refletindo a sociedade. Então, a gente, como eu falei, a cultura antirracista é uma cultura que não apenas não te faz racista, mas te faz ser uma pessoa ativa no combate no racismo. E eu posso colocar aqui também o combate do racismo estrutural. Então, para reflexão também, algumas falas que são comuns, né, no nosso dia a dia. Ah, mas eu não sou racista. Ah, eu tenho amigos negros. Qual o problema de falar índio? Não tem problema algum, não tem intenção. Então, sim, são falas que são replicadas a todo momento e que não justificam. Você falar ou se justificar com essas falas não vai te fazer uma pessoa não racista, mas sim, o que vai te fazer uma pessoa não racista são os seus atos, seu modo de falar, são o cuidado que você tem e o respeito por todas as pessoas, independente de etnia e raça, tá bom? Então, aqui também a gente trouxe algumas palavras, né, que são ditas também na sociedade, com o intuito da gente repensar o nosso vocabulário. A coisa está preta é um tema associado à palavra preto como situação desconfortável. E a gente utiliza muito, não só a coisa está preta, como lista negra e outras coisas mais relacionando a palavra preta a algo ruim. E a gente tem aqui também o cabelo ruim, o cabelo duro, que são termos que são bem comuns aí na nossa sociedade, que a gente pode substituir pelo cabelo crespo, cabelo cacheado, que são as palavras corretas a serem faladas. Denegrir também é algo bem comum,
que o real significado é escurecer, é tornar negro, então faz uma associação negativa com os povos negros. Pode passar, Sassá. E são coisas que a gente precisa abolir do nosso dicionário, né? Nosso vocabulário, melhor dizendo. Criado mudo também é bem interessante, faz referência aos criados escravizados que seguravam objetos para os seus senhores. Como esses criados não podiam falar, eram considerados mudos. Então, a gente tem aí o móvel, que é a cabeceira, muitas vezes utiliza esse termo sem saber o seu real significado, né? Sem saber a sua origem. Programa de índio, fazendo ali uma analogia a um evento chato, é um termo totalmente racista, preconceituoso, que a gente precisa também descartar do nosso dia a dia. Inveja branca, ou seja, a gente tem a fala da coisa tá preta, lista negra, e outras com o mercado negro, jogando para um lado negativo. Aí, quando a gente quer falar numa inveja branda, né, uma coisa positiva, a gente coloca a palavra branca. Então, isso é uma coisa bem... É uma fala racista. Não quer dizer que quando você solta isso sem a intenção de falar, você é um racista, mas você está reproduzindo uma fala racista, tá bom? Pode passar, Sassá. Aquelas tribos de índios, o termo índio não existe, pessoal, é indígenas, tá? E quando a gente vai tratar uma tribo ou um local onde tem muitos indígenas, a gente fala como povo indígena, comunidade ou aldeia indígena. Assim como o mulato, a palavra mulato, ela é originária do cruzamento do asno com a égua, tá? Foi algo ali que os colonizadores portugueses, eles acabaram associando esse termo mulato, né, com as crianças que nasciam fruto de estupros ou fruto de relações de pessoas brancas com negros. Enfim, então, o certo a dizer são pessoas pardas, mestiças e não mulato. Doméstica também é um termo comum que a gente pode substituir com a palavra colaboradora, porque doméstica se diz respeito às mulheres que eram domesticadas, tá? Eram mulheres escravizadas que, para ficarem trabalhando, para atuarem, né, dentro da casa dos seus senhores, eram domesticadas. Então, é um termo altamente preconceituoso. E aqui tem outros termos, neguinho, nego, negão, mercado negro, que eu já citei, judiaria, que é um termo que a gente utiliza para fazer uma analogia a algo sofrido, mas que se remete aos judeus que foram exterminados no Holocausto. Enfim, é um conjunto de palavras que, às vezes, sem intenção, tá, a gente acaba reproduzindo, mas que sustentam esse racismo ainda na nossa sociedade. Então, dentre as nossas metas, as metas do eixo, a gente contribuiu já com material de conscientização antirracismo para ser integrado ao e-book da diversidade, isso foi uma meta concluída. Agora a gente tem duas metas que estão em andamento, que são os conteúdos educativos antirracismo para serem compartilhados no Workplace, e uma proposta de programa de incentivo universitário e políticas de inclusão, com foco nos grupos étnicos de baixa representatividade. Tá? E, por fim, uma mensagem aqui que é uma mensagem bem interessante do Nelson Mandela, que ninguém nasce odiando outra pessoa por sua cor de pele, sua origem ou sua religião. As pessoas podem aprender a odiar, e se podem aprender a odiar, pode-se ensiná-las a aprender a amar também. O amor chega mais naturalmente ao coração humano que ao contrário. Agradeço a participação, peço desculpas aí pelo nervosismo, tá? Um pouquinho aí, mas muito obrigado, pessoal, e vamos em frente. Agradeço, Jardel. Agora a gente vai dar continuidade com o próximo eixo, que é o LGBTQIA+. Fabrício. Oi, Sabrina. Olá, boa tarde a todo mundo. Queria agradecer pela participação. Quando quiser compartilhar, já estou pronto. Tá bom. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o eixo LGBTQIA+, e o que a gente tem de preconceitos, conceitos, cenário de mercado, e a nosso cenário aqui na Unimed. Pode passar, Sabrina. Pode passar. Bom, aqui a nossa missão, né, é promover a diversidade, inclusão e o diálogo da comunidade LGBTQIA+, na Unimed Rio. E qual é o cenário externo? Aqui o cenário externo eu trouxe algumas pesquisas relacionadas à comunidade LGBTQIA+, no cenário externo, de mercado, de trabalho. Uma consultoria de São Carlos, junto com o IBGE,
eles identificaram que o Brasil possui hoje aproximadamente 20 milhões de LGBTQIA+, que se declararam nas pesquisas, e desses 20 milhões, né, esses 20 milhões, eles têm um poder aquisitivo muito grande, que é aproximadamente 150 bilhões de reais no ano gasto no mercado de trabalho, no dia a dia, desculpa. Desses 20 milhões, né, 66% acredito que assumir a identidade de sexualidade de gênero prejudicaria sua carreira. Isso aí tem toda a questão do medo de sofrer represárias, preconceitos e até uma demissão. E 38% das empresas não contratariam um profissional LGBTQIA+. Já relacionado à população transexuais e travestis, né, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, chegou ao resultado de que 90% das mulheres transexuais trabalham com prostituição. Elas não conseguem, por sofrer todo preconceito, elas não conseguem concluir muitas vezes o ensino, a educação, o ensino médio e muito menos ainda uma faculdade. Então elas acabam sendo marginalizadas e tendo que a prostituição como único meio de sobrevivência. Também nessa pesquisa, né, as mulheres, 34% das mulheres trans acredito que não podem ser elas mesmas no trabalho, então elas têm que se vestir não da forma como ela gostaria. E 54% da população trans não buscariam vagas em empresas que não promovem a diversidade. Bom, já a consultoria Price, né, relacionada a mulheres lésbicas, ela diz, né, que 70% delas não se declaram quando estão em cargo sênior, com medo de represários também. E também, referente à população LGBTQIA+, 35% dos profissionais dizem que já sofreram algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho. Pode passar, Sabrina. Bom, aqui a gente vê uma pesquisa do Instituto Ethos, mostra como que ainda essas políticas de inclusão são muito poucas. Numa pesquisa feita aqui no Brasil, com 500 empresas, né, eu acho que, se não me engano, em 14 estados, mostraram que só 19% estão desenvolvendo alguma política de promoção à igualdade de gênero, né, com a população LGBTQIA+. E o pior é que só 8,5% das companhias têm preocupação em desenvolver alguma política no futuro para diminuir esses preconceitos. Pode passar, Sabrina. E por que é importante a gente investir na diversidade e inclusão para a população LGBTQIA+. Aqui são 4 pesquisas que eu trouxe, tá? Se alguém tiver alguma curiosidade, eu posso passar os links para vocês darem uma olhada. Que a inclusão de pessoas LGBTQIA+, elas promovem inovação, crescimento e até um crescimento da receita da empresa. Então, é muito importante, sim, a gente poder identificar e ter, inovar, né, crescer com a população LGBTQIA+, para poder ter essa inovação, esse crescimento que essas pesquisas demonstraram. Sabrina? Aqui eu trouxe algumas reportagens de empresas, né, que foram processadas por questão de LGBTfobia. Em especial, vou destacar aqui essa primeira, que é uma da Unimed BH, onde um funcionário, num grupo de mensagens, né, ele foi comparado à personagem Vera Verão, e aí teve todo aquelas piadas preconceituosas referente a ele, e ele está sendo processado, está processando a Unimed BH por causa disso. Tá? E aqui são as empresas que estão promovendo a diversidade, né? Você vê que são grandes empresas que cada vez mais estão criando programas de diversidade e de inclusão para a população LGBTQIA+. E qual é o cenário interno aqui da Unimed? A gente não tem nenhuma pesquisa relacionada a todo o nosso quadro de colaboradores. O que a gente tem é a pesquisa Great Place to Work do ano passado, onde 874 colaboradores da cooperativa, da operadora, né, responderam. E falando somente referente se elas acreditam ser bem tratadas, independente de sua orientação sexual,
ou do seu gênero. No ano passado, 2021, né, a gente tem uma grande adesão aí em referente a essa a tratativa, né, 100% acreditam que pode ser 99% a 100% acreditam que são muito bem tratados e não sofrem nenhum tipo de preconceito. Pode passar, Sabrina. Aqui, né, a gente trouxe também a questão de como as pessoas se identificam, referente a gênero e orientação sexual. Em gênero, a gente vê que a grande maioria se identificam do sexo feminino, seguido do masculino, e a minoria, né, de 3,43 como não binário, 1,14 são outros, e uma pequena porcentagem também não quis se identificar ou não quiseram responder. Já referente à orientação sexual, quase 87% se identifica como heterossexual, 3,78% como homossexual, quase 2% bissexual, e os demais não quiseram identificar ou não quiseram responder à pesquisa. Pode passar. E quais são os principais conceitos, né? Para a gente poder falar sobre diversidade da LGBTQ+, a gente tem que entender a diferença entre identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero e sexo biológico. A identidade de gênero, né? Como que a gente se enxerga? A sua cabeça, né? Como você se vê diante de um espelho. Se você é um homem, se você é uma mulher, se você transita entre os dois, se você não se identifica como nenhum outro. Orientação sexual, né, é a sua atração física e amorosa para onde é orientado, né, se você se atrai para uma pessoa do seu sexo, se você não gosta de ter nenhuma relação amorosa, sexual. Expressão de gênero. É como você demonstra a sua orientação sexual e sua identidade de gênero para o público, né? Então, normalmente está vinculado aos seus vestimentos, gestos, formas de falar. E o sexo biológico é aquele sexo que já é atribuído no nascimento, né? Se você ou com cromossomo, né? XX, XY, ou o sexo biológico se você nasce com vagina, pênis ou ambos. Aqui é o biscoito de gênero, né? Que meio que resume o que eu falei ali em cima, né? A identidade de gênero é ali o nosso cérebro, como que a gente se enxerga, a atração ao nosso coração, o que é para onde que ela é voltada, né? Nossos desejos, o sexo biológico é nosso genitário e a expressão é o corpo como um todo. Tá, mas o que significa cada letra do LGBTQIA+. São bastante letras e ainda não estão todas inclusas aqui, porque a gente tem uma variedade muito grande. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, eles têm uma pesquisa que são mais de 200 gêneros e sexualidades registrados. Então, o L são, para definir a lésbicas, né, são mulheres cis ou trans que se sentem atração afetiva e sexual por outras mulheres. Os gays são os homens que sentem atração por homens. Os bissexuais que sentem atração tanto por mulheres como por homens. As transexuais travestis, né, são pessoas que não se identificam com o corpo que nasceram, então normalmente fazem a transição de gênero. O queer, né, o queer que é um pouco mais guarda-chuva, né, que é uma forma de você identificar todas as pessoas que não se encaixam nessa questão de cis-normatividade, né, que você não se encaixa ali na questão de heterossexualidade nem cisgeneridade. Intersexuais, né, são pessoas ali que nascem praticamente com os dois sexos. Os assexuais, que não têm os desejos sexual ou amoroso pelas pessoas. E o mais são todos os outros gêneros, sexualidades que a gente possui na comunidade LGBTQIA+. Aqui, a drag queen e drag king, né, são expressões são apenas uma forma de expressão, né? Não é nem gênero nem sexualidade, é apenas uma forma artística, onde a drag queen é a pessoa se vestir igual a uma mulher, né? Usando perucas, unhas, salto, roupas femininas. O drag king é a versão masculina. Aqui o drag queen e o drag king ele pode ser feito por qualquer pessoa, independente de gênero e sexualidade. De cisgênero, né, como eu falei, é a pessoa que se identifica com o sexo que se enxerga. Se eu sou homem, eu me enxergo como homem, então eu sou uma pessoa cisgênera. E transgênero é a pessoa que se identifica com outro gênero, né, diferente daquele que você nasceu.
E quais são os preconceitos muitas vezes sofridos pelo grupo, né? Que a gente tem que parar de dizer, né? Muitas vezes a gente ouve falar homossexualismo, né? Com sufixo ismo, que isso denota uma doença que não é mais, já foi retirado há muitos anos atrás, e o correto seria usar homossexualidade. Opção sexual. Ninguém opta pela sua sexualidade, né? Ninguém chegou a um momento ali na sua puberdade ou durante a vida adulta. Hoje eu vou ser homossexual, amanhã eu vou ser hétero, não existe isso. Então a gente tem isso desde nascença, e o correto é dizer orientação sexual. E muita gente ainda fala o travesti, né? Para falar mulher travesti, que é errado, se ela identifica como uma mulher, então o correto seria a travesti. E eu trouxe expressões aqui voltadas para alguns grupos, né, que a gente tem que são errados, que estão muitas vezes, como outros grupos falar, que a gente já é inserido no nosso dia a dia, que a gente acaba falando sem perceber. Aqui para mulheres lésbicas, uma que é muito falado, né, além de ser preconceituoso por ser para lésbicas, é muito machismo, né? Você só precisa de um homem de verdade para fazer uma mulher. Isso é muito errado. Virou lésbica agora, ninguém vira lésbica, né? Todo mundo nasce com a sua sexualidade. Pode passar, Sabrina. E por fim, vou colocar nossas metas, né? Que a gente tem aí para todas as expressões de preconceitos vão estar no nosso e-book, e dali a gente consegue colocar bastante coisa preconceituosa que a gente tem no dia a dia. Nossas metas a gente separou em 3 fases, né, que seriam as metas internas para o comitê, que seria cenário LGBTQIA+, na Unimed Rio, né, a gente tem que identificar o que a gente tem, o cenário que a gente tem, o mercado de trabalho, que a gente já concluiu, passei ali para cima, manual de política que a gente está desenvolvendo, vai desenvolver um pouco mais para frente, a biblioteca de diversidade, com indicações de filmes, livros, referente à Unimed como um todo, né? Um programa de diversidade o ano todo, um programa de recepção, de acolhimento da população LGBTQIA+, na empresa, a conscientização de nossos colaboradores sobre o tema e, mais futuramente, uma política de contratação de pessoas transgêneras e travestis. E, por fim, a metas direcionadas aos nossos beneficiários, né? A identificar quantos beneficiários a gente tem transgêneros e travestis, criar um programa de apoio a esses beneficiários, uma vez que eles demandam vários especialistas para fazer toda a sua transição de gênero, psicólogos, endócrinos e assim vai. Uma cartilha de orientação para os nossos cooperados e prestadores de serviços para o atendimento adequado da população LGBTQIA+, um programa de saúde para toda a população LGBTQIA+, e por fim, divulgar esses programas para a população. Eu queria agradecer a esse nosso tema. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Agora, para dar tempo de a gente falar das gerações, Sheila, eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Alô? Ah, tá. Obrigada. Bom, eu gostaria de também agradecer a participação de todo mundo. Como os outros grupos disseram, é muito importante que a gente guarde todas essas informações e consiga replicar, principalmente nos nossos meios familiares, né? Além do ambiente corporativo e entre os nossos amigos mais próximos, para a gente criar uma conscientização social maior. Para quem não me conhece, eu me chamo Sheila Costa, eu trabalho na equipe de TI, lá na área de soluções, e hoje eu estou representando aqui o eixo de gerações. Sassá, pode passar, por favor. A nossa pauta de hoje é a apresentação dos principais conceitos que vão englobar, né, esses termos que envolvem as gerações, dar uma noção de espaço temporal para justificar toda essa diversidade e traçar um paralelo, quase que eu não saio, entre os ambientes interno e externo. E aí, quando eu falar no ambiente interno, eu estou me restringindo ao sistema Unimed, e quando eu falar em ambiente externo, eu vou estar falando de uma forma mais abstraída do mercado como um todo. E
Vamos começar pelos principais... Pode passar, Cessar. Pelos principais conceitos. Todo mundo aqui já ouviu falar em geração Baby Boomer, X, Y. Essas são as mais populares. Então, eu vou convidar vocês a refletirem um pouquinho sobre os grupos que interagem com vocês, para refletir nos aspectos, né, das pessoas que interagem, nos aspectos físicos, se tem mais ou menos idade, se tem um determinado comportamento que se sobressai, ou se tem uma determinada característica, se possui, no ambiente de trabalho, se prefere trabalhar com uma ferramenta ou com outra. O que eu ouço muito é: no NEL não funcionava assim. Mas aí a gente vai modificando um pouco. Quando a gente para refletir nessas propriedades, a gente também tem que se vigiar para entender o porquê dessas características. As gerações começaram a ser mapeadas lá na década de 20, mais ou menos, com os veteranos e tradicionalistas. Por que dessa forma? Porque eram pessoas mais rígidas, que vieram de uma época que foi marcada por grandes conflitos. A gente lembra da Segunda Grande Guerra, da Grande Depressão, diversa escassez de recursos, seja alimentar, seja de saúde. E aí, esse grupo tinha uma vigilância muito intensa dos pais. Então, eles tiveram uma criação muito rígida. Hoje em dia, esse grupo, na maioria, está aposentado. Os bebês, ou baby boomers, lá da época de 50 e 60, foi o resultado do retorno desses veteranos para casa. Então, quando eles retornaram aos seus lares, teve uma explosão de bebês no mundo, e esse crescimento no índice de natalidade fez um boom. Por isso o nome Baby Boomers. Lá para a década de 50, 60, esse grupo foi chegando na adolescência e começou a revolucionar o mundo. Aquela forma engessada de viver com os veteranos e tradicionalistas já não mais se aplicavam. Então, aqui no Brasil, por exemplo, surgiu a Jovem Guarda, o tropicalismo, no mundo surgiu o rock and roll, e no meio corporativo o que se buscava era a estabilidade da carreira, principalmente atribuída pela geração anterior, porque eles tinham essa estabilidade por conta da carreira militar. Então, a grande preocupação era o sustento da família. Lá na década de 60 e 70, os bebês começaram a ter os seus próprios bebês. Mas com tanta dúvida sobre o que esperar dessa próxima geração, ficou uma incógnita. Por isso, o geração X. Essa geração ela cresceu no meio de regimes militares, se tornou jovem ainda lá pela década de 80. Aqui no Brasil, assistiram às diretas já, pintaram os rostos e viram tecnologias de vez entrar dentro das suas casas por conta dos aparelhos televisores. Essa geração ela ressignificou, foi o início da ressignificação da relação com o trabalho, porque elas buscavam uma ascensão mais ágil, mais rápida, e gostariam também de ter mais competitividade. O fato da meritocracia por competitividade era muito bem visto pela geração. Lá na década de 90, com o advento das telecomunicações, né, a internet chegou no mundo, e os jovens da geração Y, ou Y ou Millennials, tá? Eu sou dessa geração, eles promoveram conexões com jovens do mundo através da conexão com a internet. Então, pensamentos, ideias, conteúdos, eles passaram a ser compartilhados a todo momento em tempo real. Então, o que aconteceu é que, neste momento, foi criada uma forma de pensar não linear. São mais dinâmicos e têm facilidade de executar diversas tarefas ao mesmo tempo. A procura dessa geração é por carreiras que estejam acompanhadas de prazer. A geração Z é um grupo nascido totalmente na era digital, e eles se sentem muito confortáveis com essa dinâmica. Consequentemente, eles têm mais facilidade de aprender e usar os recursos que o mundo moderno, o mundo virtual oferecem. A geração alfa são os mais novos e eles ainda não estão mapeados dentro do perfil. O que se sabe é que é uma geração muito curiosa, muito inteligente, muito rápida e com uma tremenda energia. Então, o que se espera
é que essa geração tenha uma capacidade inventiva muito grande para modificar o mundo. Sassá, pode passar. Então, assim, o que eu trouxe aqui agora são umas personas para tentar identificar. Nós temos, vou falar em exemplar no bom sentido, tá, pessoal? Exemplos de pessoas de cada uma das gerações. Sassá, você pode ir passando, tá? Os veteranos e tradicionalistas, com uma média de 87, baby boomers com 66 anos, a geração X com 49 anos, Y ou millennials na média de 33 anos de idade, geração Z na média de 18, saindo da faculdade agora, que legal. Geração alfa na média de 10 anos de idade. E o que isso impacta, né? Apesar de eu ter mostrado assim, um monte de perspectiva, o relacionamento entre eles nem sempre é tão harmônico, né? O interessante é que se a gente for pensar na divergência, no que separa e no que reúne essas gerações, é que se a gente promover o engajamento de todas essas forças, de todas essas energias, conciliando a experiência com a juventude, a gente consegue formar uma equipe mais vencedora, mais unida, né? O que traz grandes oportunidades para a empresa. Então, qual é a grande sacada do engajamento de todas essas gerações? É que os baby boomers vêm com seu pensamento rígido de planejamento, de execução. A geração X tem uma maneira mais analítica de pensar. A Y gosta de ser desafiada e de apresentar resultados. E a geração Y está vindo com a responsabilidade de prover as conexões e ações com outros grupos. Sassá? No cenário interno, na Unimed Rio. Hoje nós temos aproximadamente 800 mil beneficiários ativos, 4 mil cooperados e 3 mil colaboradores ativos, considerando o Unimed Rio, Cefis e os outros do grupo. Qual o perfil geracional da Unimed Rio? Majoritariamente, geração Y. Mas também temos a geração X, Baby Boomers e a geração Z aqui dentro. Tá? Dentro do perfil hierárquico, nos níveis, é majoritariamente a geração Y também, tanto no nível de apoio, gestão operacional e técnico. E aí, Sassá, você pode passar por gentileza? Porque qual é a diferença que podemos perceber nos próximos anos? Que o nível de instrução se tornou maior na geração Y. Por conta disso, elas são majoritariamente nos níveis hierárquicos mais estratégicos da comunidade Unimed Rio. Passar? Quais são os grandes desafios, né? Ainda que as inovações tecnológicas estejam assim, dentro das empresas e elas procurem por pessoas com habilidades técnicas certas, vale lembrar que a tecnologia ela muda muito rápido. Então, aquele colaborador que for mais ágil em aprender coisas novas e aplicar dentro do trabalho, ele vai se tornar mais valioso do que aquele com uma bagagem muito extensa dentro da empresa. Colaboradores precisam ensinar uns aos outros. O que acontece é que a transmissão social do conhecimento ela é importante para valorizar tanto os colegas da equipe, independente da geração que ele pertença. E aqui a gente tem que lembrar da empatia, né, e dos canais de comunicação. E precisa saber também que isso vale para o universo fora da Unimed Rio, né, também da Unimed Rio com os seus próprios clientes. E a transparência com consciência é para promover as relações transparentes, mas não só divulgar tudo que se tem em mente. Iniciativas de inclusão. 2 delas já foram apresentadas pela Sabrina no início da apresentação do eixo, né? Que é a dos jovens aprendizes do grupo de trainees, que é esse que está no meio. Nós temos o atendimento priorizado para os beneficiários acima de 70 anos, dentro das lojas e da URA, que é uma iniciativa nova.
e trouxemos uma proposta de implantação de inclusão, para estagiário sênior, para promover a atração e a retenção de beneficiários, de profissionais com mais experiência e mais maturidade e para aprender coisas novas também. Sassá? Aqui alguma volumetria das duas iniciativas que já foram implantadas, né? 47% maior o volume dos atendimentos e dos elogios para o atendimento segmentado aos beneficiários com mais de 70 anos, e os aprendizes, 77 jovens aprendizes e 4 contratações de estagiários aqui na Unimed Rio. Sassá? Atitudes comportamentais. É interessante falar que, assim, tanto quanto os outros eixos demonstraram, existe uma discriminação com relação à idade. E esse termo, ageísmo, etarismo, ele denota exatamente isso, que é a discriminação com o sujeito em função da sua idade. Sassá? Aqui nós trouxemos alguns tipos de discriminações mais comuns no Brasil, né? Principalmente por conta da idade avançada. Então, assumir surdez, quando alguém associa dor à idade, pratica violência, ou assume incompreensão, ou um paternalismo excessivo com os idosos, isso são formas de discriminação. Sassá? Algumas expressões de preconceito por idade, né? Quando você trata um estagiário de um tom humilhante por conta da falta de experiência, ou quando não existe mais paciência em relação ao ritmo menos acelerado de um idoso, quando uma mulher deixa o cabelo de pintar o cabelo, torna eles brancos e a sociedade recrimina ela por isso, quando a gente trata de uma forma infantilizada um idoso, Sassá? E isso acontece também no ambiente corporativo. Quando a gente fala em idade, a gente lembra muito dessas startups que estão bombando no mundo, contratando exclusivamente jovens por conta de falta de experiência, por conta de mais energia, mas eles esquecem também que existem profissionais de mais idade. Então, apesar das chopeiras, das redes e do PUF, esse local de trabalho ele não pode ser exclusivamente pensado para a jovialidade. E aí surge a geração C. O que é a geração C? É uma geração C que ela deixa de pensar em idade, ela pensa em postura. Por quê? O envelhecimento ele é inevitável. Então, a gente deve adotar posturas mais adequadas a cada tipo de situação. Em um momento, a gente tem que ser mais rígido, em um momento, a gente precisa ser mais enérgico. E essa forma de adequação é o que os antropólogos estão chamando de geração C. Como é que a gente faz para aprimorar isso? Melhorar a comunicação. Conhecer todos os canais de comunicação, os preferidos por cada tipo de público, ter em mente que o aprendizado é um processo contínuo e depende de cada um, que ninguém é feliz o tempo todo, como se mostra nas redes sociais, que a gente precisa cuidar do planeta, a gente tem que aprender a negociar, enfim, desenvolver uma inteligência coletiva. Sassá? E aqui uma reflexão, que homem nenhum possui faculdades completas, mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para assegurarem o bem-estar social e o progresso. É isso. Sassá, estou devolvendo para você. Bom, a gente gostaria de agradecer, pedir desculpa aí pelo nosso atraso, mas agradecer a oportunidade de estarem todos aqui ouvindo a gente. Yuri, quer falar alguma coisa? Acho que agradecer também a presença de todos aqui, principalmente ao grupo, né, o nosso comitê, pelo excelente trabalho que foi apresentado por aqui. Como a gente falou, é um começo, né? A gente vê aqui na apresentação dos grupos o quanto de informação a gente tem e o quanto a gente no dia a dia acaba não percebendo, né? Alguns vocabulários, algumas atitudes. Então, trazer isso à tona, discutir isso, acho que é um dos nossos papéis enquanto comitê de diversidade. Então, parabéns ao grupo, né? Temos, como eu falei, uma longa jornada pela frente e a gente conta muito, muito, muito com vocês para serem agentes nessa transformação, né? Vamos fazer um mundo melhor aqui dentro e lá fora também. Parabéns, pessoal. Obrigado. Hoje a gente está dando mais um passo aí falando com os gestores e contando com vocês para serem os nossos influenciadores, apoiadores na diversidade e na inclusão. Gratidão ao comitê que se empenhou bastante
para poder conseguir entregar esse material, o e-book que a gente vai mandar para vocês, né? A gente fez questão de ficar pronto hoje para mandar logo para os gestores. Então, contamos com a parceria de vocês e agradecemos demais o Comitê de Diversidade e Inclusão. Parabéns pela apresentação de vocês. Uma ótima tarde. Beijo. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Parabéns ao grupo. Um abraço. Boa tarde para Um vocês. abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.